Então, após realizarmos aí as nossas atividades, vamos compreender aqui, vamos entender o que significa aí possibilidades e probabilidades. Bom, esses dois termos, pessoal, são semelhantes, tá? Possibilidades está aí direcionado, está relacionado à organização. Há possíveis formas de organizar. Há possibilidades, porém, para organizarmos alguma coisa, é necessário sabermos o que é para ser organizado. Tá? Para a gente saber aí quais são as possíveis, ou seja, quais são as possibilidades de organização, de se organizar alguma coisa. Probabilidade já é uma coisa provável, possível, que tem maior chance de acontecer. No nosso cotidiano aí, a gente às vezes se identifica muito com a probabilidade, vamos supor quando a gente está brincando num jogo, né? Ou quando a gente está aí torcendo por um time, aí a gente fica assim, qual será a probabilidade do meu time ganhar? Qual será a probabilidade de eu tirar o número 4 no dadinho aqui na hora do jogo? Então, tá muito relacionado a isso. E a gente vai entender, a tia vai dar exemplo dos dois, tá certo? Para vocês entenderem aqui, vamos ler a questão da possibilidade. Vamos ler aqui a página 264. Vamos lá, olha só. Contando o número de possibilidades. Ontem, Lucy foi almoçar no restaurante perto da escola com seu pai. Chegando lá, o pai dela explicou que eles só precisariam escolher a proteína do prato, que já vem acompanhada de arroz e feijão. Eles poderiam se servir à vontade de todos os demais acompanhamentos no variado buffet de saladas. Ela e seu pai escolheram peixe assado e, em vez de um prato tradicional, receberam uma bandeja com divisórias. No espaço maior havia arroz, feijão e peixe assado. Então, aqui tem as divisórias. Então, nesse espaço aqui, ó, estava o arroz, o feijão e o peixe assado. E nesses outros aqui, eles poderiam colocar o quê? Saladas, certo? Olha só, então, quais são as possibilidades aqui de escolha? Quantas saladas que eles podem escolher? 4, né? Mas olha só a quantidade aqui, ó, de saladas que eles poderiam escolher. Então, todas essas aqui eram as possibilidades que eles teriam de montar o prato deles, né? E se a gente observar aqui a quantidade, exemplo, pode colocar aqui tomate, rúcula, vamos supor, pepino, cenoura, né? Ou não, eles poderiam escolher diferente. Eles poderiam colocar beterraba, rúcula, aspargos, poderia colocar também chicória. Então, tinha aqui diversas possibilidades para eles montarem o prato deles com salada, tá? Então, foi apresentado aqui e eles iriam, então, organizar da melhor forma. A parte aí de baixo, tá falando assim, ó, para completar seu prato, Lúcia escolheu 4 tipos de vegetais: rúcula, tomate, chicória e aspargos. Faça o desenho. Então, isso aqui não precisa, porque aqui tá falando para você desenhar esse prato aí de 3 maneiras diferentes, mas não tem necessidade. O que vocês têm que entender é que aqui foi dado vários elementos para aí eles terem a possibilidade de organizar da melhor forma. Então, quantas possibilidades? Muitas possibilidades, né? Porque tinha 4 espaços e também uma grande variedade de saladas, certo? Agora, quando falamos aí de probabilidade, né? A gente já pensa em chances de acertar ou de acontecer algo, certo? Olha só, a ideia de probabilidade. O professor ensinou aos alunos uma brincadeira com caixinha de fósforos. A brincadeira consiste em pegar uma caixinha de fósforos e um palito usado e posicioná-lo metade para fora da caixa, como ilustrado na imagem a seguir. Olha só então a imagem aí. Para jogar, a caixa deve ser posicionada sobre uma superfície plana. Em seguida, o jogador deve bater com o dedo indicador na ponta do palito de fósforo para fazer a caixa pular. Dependendo da posição da caixa, ao cair, a pessoa ganha ou não pontos. Se a caixa cair sobre as maiores faces, a pessoa não ganha ponto algum. Mas, se ela ficar em qualquer uma das posições a seguir, ou seja, dessas posições abaixo, o jogador pontua.
Quanto mais difícil for a posição, maior o número de pontos. Então, olha só para vocês verem, ó. Olha só as posições. Então, qual é a probabilidade dela cair assim? Qual é a probabilidade? Uma só, porque o palitinho tá de cá. Qual é a probabilidade dela cair assim? Uma só, porque o palitinho tá em cima. E assim, uma só, e assim vai, certo? Que tal você descobrir brincando qual das posições é mais difícil de ocorrer e qual é a mais fácil? Essa daqui também vocês não precisam de fazer. Então aqui, ó, vamos agora para a página 236, né? Com esse outro exemplo, olha só. Vamos imaginar outra brincadeira com a caixinha de fósforos. Se você lançasse a caixa em cima da mesa, qual das posições a seguir seria mais provável de ocorrer? Discuta com os colegas. E aí? Não tem como a gente saber. Tem como a gente saber? Não. Olha só o que está escrito aí. Não sabemos. Antes de lançar a caixa de fósforos, qual face dela ficará em contato com a mesa? Entretanto, podemos fazer um grande número de lançamentos para verificar qual posição ocorre mais vezes ou menos vezes. Dizemos que a posição na qual ela mais cai tem probabilidade maior de ocorrer, de acordo com o nosso experimento. E quando você lança um dado, qual face dele ficará oposta e encostada na superfície da mesa? Qual é o resultado mais provável? E aí? Olha só, pessoal. Então aqui, ó, nós temos 6 chances, né? Porque são aí, ó, 6 lados. Porém, qual é a chance de cair o número 1? 1 em 6, porque só tem um número 1. Qual é a chance de cair o número 3? 1 em 6, porque nós temos somente um número 3. Qual é a chance de cair o número 5? 1 em 6, porque só tem um número 5. Agora, se falarmos assim, qual é a chance, qual é a probabilidade de cair um número ímpar? Vamos contar, ó, tem 1, 2, 3 números ímpares. Então, 3 em 6. Por quê? Porque tem 3 números ímpares. Vamos lá para a lousa, que a tia vai dar 2 exemplos para vocês compreenderem melhor essa questão aí de probabilidade, ok? Então, olha só. Vamos supor que esses bombons estivessem dentro de uma caixa e eu colocasse a mão sem poder ver, né? Sem poder ver qual bombom que eu estava encostando. Qual é a probabilidade de eu tirar um bombom vermelho? Quais seriam as minhas chances de tirar um bombom vermelho? E aí? Vamos contar quantos bombons que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 bombons. Qual seria a minha probabilidade de tirar um bombom vermelho? Seria de 4 chances, né? Eu teria 4 chances de tirar um bombom vermelho. Por quê? Porque tem 4 bombons vermelhos. E quantas seriam as minhas chances, né? Qual seria a probabilidade de tirar um bombom azul, de papelzinho azul? Então, seria aqui, ó, 7. Quantos bombons azuis que tem? 2. Aqui, se eu for observar, qual é a maior chance, qual é a maior probabilidade de tirar bombom vermelho, azul ou verde? Vermelho. Por quê? Porque eu tenho mais chances, porque tem mais bombons vermelhos. Agora vamos aí para o nosso próximo exemplo. Olha só, as faces de um dadinho. Um dadinho tem 6 faces, certo? Qual é a probabilidade de eu tirar o número 6? Qual que é a probabilidade de eu tirar o número 6? 1 em 6. Por que 1? Porque tem um número 6. Qual é a probabilidade de eu tirar 3? O número 3. 1 em 6. Por quê? Porque tem um número 3. Agora, se eu pergunto assim, ó,
qual é a probabilidade de eu tirar números pares? Olha só, os números pares são 2, 4 e 6. Quantos números pares? 1, 2, 3. Então, é 3 em 6. A probabilidade é 3 em 6. Eu tenho 3 chances de tirar número par. E qual é a probabilidade de eu tirar números ímpar? 1 ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar. 3 em 6. Por quê? Porque tem 3 números ímpares. Então agora, pessoal, vamos aí realizar as atividades. Elas estão super fáceis.